O Jorge Igor errou em sair da TNT Sports? Ontem, o mundo da internet relacionado a futebol e relacionado a essas personalidades que a gente acompanha, meio que deu uma parada, assim, meio que entrou em choque. O Jorge Igor, que é um dos grandes criadores de conteúdo aqui do YouTube e também um dos grandes narradores do nosso país, deixou a TNT Sports após 18 anos para compor o novo elenco da GE TV, um projeto que está sendo criado pela Globo para concorrer diretamente com a Cazé TV aqui no YouTube. E cara, eu vi muita gente, além de passar a notícia, questionando, mas pô, por que o Jorge fez isso? Ah, porque na minha opinião é um erro, porque ele sai pra uma emissora onde todo mundo perde a personalidade e vira só mais um, e que não sei o quê. Hoje eu vou dar o meu ponto de vista sobre essa questão, principalmente como uma jornalista em formação, como alguém que está se formando na área do jornalismo, que um dia pretende, por que não, trabalhar também em uma grande emissora e um grande canal de comunicação. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário falando aí o que você pensa sobre o assunto, se o Jorgito acertou ou não em ter saído da TNT. Bom, só para contextualizar, eu sou uma grande fã do trabalho do Jorge Igor. Eu assisto os vídeos dele diariamente desde o ano passado. Inclusive, o Jorge é um dos grandes responsáveis por eu criar esse canal aqui, por eu ter criado esse canal de comunicação com vocês e por eu ter começado a produzir conteúdo aqui para a internet. Porque eu assistia os vídeos dele, assisto ainda todos os dias os vídeos dele, e às vezes eu concordava com a opinião dele, às vezes em um ponto ou outro eu discordava, e eu olhava assim e falava, cara, eu também conseguiria fazer isso daí. Óbvio que se um dia eu for 1/10 da comentarista que o Jorge é, do comentarista que o Jorge é, eu já vou ser muito feliz e uma profissional muito boa. Mas com toda a humildade do mundo, eu olhei pro trabalho dele e falei, cara, eu também tenho opiniões que às vezes eu gostaria de compartilhar. E eu me sentia muito sozinha, porque eu gosto muito de assistir futebol, eu acompanho bastante coisa, mas aqui em casa, por exemplo, eu não tenho com quem compartilhar. O meu pai não tem muito saco, ele acompanha por cima, minha mãe não gosta de futebol, meus irmãos também não. Então eu meio que ficava com aquelas opiniões e com aqueles pontos de vista pra mim, porque eu também nunca fui o tipo de pessoa de ficar comentando em vídeo, comentando em TikTok, debatendo e tudo mais. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu penso, eu às vezes discordo ou concordo da pessoa que eu tô consumindo, né, o conteúdo, mas eu muitas vezes guardo pra mim, eu não sou o tipo de pessoa de ficar expondo isso. E aí com os vídeos do Jorge, eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu também conseguiria gravar um videozinho assim? Falando, né? Só ligar a câmera e falar ali o que eu penso e tudo mais. Então, se esse canal existe hoje e se daqui a 2, 3, 4 anos ele estiver me dando algum tipo de fruto, é porque o Jorge Igor foi o responsável pela minha inspiração e pela minha tomada de decisão nesse aspecto. E o Jorge, ele é um dos grandes narradores do nosso país, cara. Não tem como você brigar com os fatos. Hoje, eu acredito que ele e André Hennigan, que são os que eram, né, o Jorge não é mais, os principais narradores ali da TNT Sports, eu acredito que eles estejam no mesmo patamar. Ambos têm narrações memoráveis, narrações que o fã de futebol com certeza já decorou e já sabe, linha por linha, do que vai ser dito ali e que se emociona toda vez que escuta, porque esses caras são muito bons naquilo que eles fazem. Só que eu sinto que o Jorge cresceu muito em popularidade, principalmente ao longo do ano passado. E nesse ano, a rapaziada em peso na internet pedia pro Jorge narrar a final da Champions League. Primeiro, porque ele merece, ele nunca narrou uma final de Champions League na TNT nesses 18 anos de trajetória por lá. E segundo, porque ele tem capacidade. Como eu disse, eu não vejo mais o André Hennigan superior ao Jorge. Ah, ele é um melhor profissional, então por isso ele é o 01 e o Jorge vai ser eternamente o 02. Só se acontecer alguma coisa com o André para que essa hierarquia mude. Eu não vejo assim. Eu acho que quando você tem um profissional que está crescendo em popularidade e que ao mesmo tempo tem cancha, tem potencial para segurar a bronca, que no caso do Jorge seria narrar uma final de Champions League, eu acho que a empresa tem que olhar para isso e dar os méritos para aquele profissional que tá pedindo passagem. E o Jorge tava pedindo passagem. Pô, era a primeira final de Champions League que ele narraria, num momento excelente da carreira dele, num momento excelente de popularidade e de auge como narrador também, porque eu acho que o Jorge atualmente vive o seu auge. Ele nunca narrou tão bem como agora. Só que não sei como que funciona, né, o modus operandi interno da TNT. O que aconteceu foi que, acredito que por respeito à hierarquia, o André Hennigan foi mantido e ele que narrou a final da Champions League desse ano. Eu lembro que inclusive fui assistir a final no cinema, né, em uma parceria da Max com alguns cinemas pelo Brasil, teve aqui na cidade vizinha, fui assistir no cinema e mesmo sabendo que muito provavelmente o Jorge não narraria por conta dessa questão de hierarquia, eu ainda fui com a expectativa de ouvir a voz dele na transmissão, mas não aconteceu. Quem narrou foi o André Hennigan. E eu acho que esse foi um episódio, mas aí é puro achismo meu, tá, que eu observo aqui de fora como telespectadora. Eu acho que esse é um episódio que, pô, incomoda o cara, né? Por mais que ele tenha respeito e carinho pelo André, por tudo que o André ensinou a ele, como ele mesmo disse no vídeo dele, você fica com aquele sentimento, mas, pô, eu merecia também, sabe? Pô, eu queria também, eu também daria conta, as pessoas estão pedindo, então eu acho que isso acende meio que uma luzinha laranja de tipo, pô, será que um dia aqui eu vou ter a valorização que eu espero e que eu mereço? Não que o Jorge não era valorizado na TNT, não é sobre isso. Mas, às vezes, essa questão engessada de hierarquia, de porque ele é o mais velho, porque ele chegou primeiro, e ele que é o 01 e não importa o que o segundo faça, ele só vai ser o primeiro, se o primeiro de verdade
ou acontecer algo terrível com ele, que Deus livre o André Henning, ou se ele deixar de corresponder. Então, por conta desse sistema engessado, desse pensamento de tipo, poxa, o Jorge vai ser o 02 enquanto o André existir por aqui, eu acho que fica aquele sentimento de, cara, eu merecia também, sabe? Não custava nada ter deixado eu narrar, pô, uma finalzinha de Champions League em 18 anos, de 18 finais, o André narrou todas e o Jorge nenhuma. Eu acho paia, eu acho foda. E aí chega a Globo com esse projeto novo que é a GE TV. Pra quem não tá muito por dentro, a GE TV chega pra concorrer com a Cazé TV numa pegada mais digital, mais jovem, né, com um linguajar mais solto, porque a gente sabe que a Globo, o canal aberto e tudo mais, é muito engessado. Você tem meio que, parece um roteiro a ser seguido, você não é muito autêntico, você emite as suas opiniões mais de forma comedida, com um vocabulário muito engessado. Enfim, a Cazé TV, ela muda a forma de transmitir justamente por ser algo mais espontâneo, por ser algo mais original e algo que comunica, querendo ou não, mais com a internet e com os jovens como um todo. Porque hoje a gente tem que lembrar que esses canais, eles produzem conteúdo não mais só pro pessoal de 40, 50, 60 anos. A galera da geração Z, que até pouco tempo atrás tinha 10, 15 anos, hoje tem 20, hoje tem quase 30, e aí você olha para esse público e eles pedem um tipo de conteúdo diferente. E é isso que a Cazé TV trouxe. Não agrada a todo mundo, né? Tem gente que ainda prefere algo um pouco mais comedido e tradicional, mas entre erros e acertos, a Cazé TV faz um grande sucesso e incomoda os grandes. E por conta disso, a Globo resolve criar o seu canal GE TV para meio que copiar, entre aspas, modelar o estilo da Cazé TV e ter aí também a sua parcela de audiência no YouTube. E aí onde entra o Jorge Igor, ele foi contratado para ser o cabeça, o narrador cabeça desse projeto. Para quem não sabe, o Luizinho, que é o narrador da Cazé TV desde os primórdios, ele também era da TNT Sports. E ele falou em podcast que, pô, ele tava na TNT, mas aí chega esse convite da Cazé para ele ser o narrador principal desse projeto e tudo mais, e ele fala que o que pegou ele, mais do que tudo, foi aquele sentimento de, pô, é um projeto e eu não sei se vai dar certo, mas se eu não tentar, outro vai. E se lá na frente isso der certo, eu vou ficar com aquele sentimento de que, pô, podia ter sido eu. E é por isso que ele aceita o convite da Cazé TV, mais ou menos, tá, gente? Foi algo que ele falou em entrevista. Então eu acho que esse, primeiramente, é um dos motivos do Jorge olhar e falar, pô, se não for eu, vai ser outro. Eles não vão deixar de contratar um narrador porque o Jorge falou não. Então, assim, é arriscado, porque é um novo projeto. Só que eu vou aí, porque se eu não for, outro vai, e depois eu posso ficar me arrependendo aí de não ter aceitado e ter ficado aqui no mesmo lugar.Esse pode ser o primeiro motivo. O segundo motivo, obviamente, o mundo é movido por La Plata, né, por dinheiro. Se a Globo chega com uma oferta muito mais robusta do que aquilo que o Jorge ganhava no momento na TNT, isso balança o coração. E terceiro, acho que é a questão de reconhecimento. Eu acho que quando chega alguém falando, pô, você vai ser o 01, você vai ser o narrador principal, a gente vai narrar essa liga aqui e essa outra, né? Com certeza a gente ainda não sabe, mas o Jorge já deve ter uma noção de quais ligas a Globo quer transmitir nesse canal aberto do YouTube e tudo mais. Então eu acho que foi um misto de dinheiro, obviamente financeiro impacta, isso a gente não pode negar, projeto, de ser algo novo, embrionário, e também de visibilidade pro Jorge, de, pô, reconhecimento, de, cara, você vai ser o 01, porque você tem total capacidade e você já vem mostrando isso há alguns anos lá na TNT. Então, se vocês me perguntarem, Clay, foi errado ele ter saído da TNT pra ir pra esse novo projeto da Globo? Eu tendo a dizer que não, porque o Jorge não é burro, né? Quem acompanha o canal dele no YouTube sabe que ele tem opiniões muito contundentes e que, ok, às vezes você pode não concordar, mas a gente não pode negar que a linha de raciocínio dele, a forma como o homem pensa, é muito boa. Então eu duvido que ele tenha tomado essa decisão simplesmente por dinheiro ou simplesmente por despeito. Ah, não estão me valorizando ali, então eu vou pra cá. Eu acho que não foi isso. Eu acho que ele realmente colocou na balança os prós e os contras e viu muito mais benefícios em ir pra GE TV do que em ficar na TNT. Então assim, galera, eu acho que foi um movimento acertado do Jorge. A gente só vai saber realmente as consequências disso a médio e longo prazo, né, quando realmente começarem as transmissões aí da GE TV. E eu penso que desde que ele não perca a essência e a personalidade dele e que ele continue sendo esse cara autêntico que ele é e que fez com que a massa da internet futebolística, né, começasse a acompanhar ele fora da TNT e começasse a se apaixonar por ele, desde que ele continue sendo esse cara, eu acho que não vai ter problema. Eu acho que ele merece o reconhecimento, eu acho que ele merece ser o cabeça de um novo projeto, de ser o narrador principal e de você olhar e falar, pô, tá aqui, é o Jorge Igor que é o 01 dessa narração aqui. E eu acredito que também tem uma questão de projeto, tá? Eu falei sobre isso brevemente nos pontos que devem ter feito ele acertar, mas pensa comigo, a Globo te dá a oportunidade de, em algum momento da sua carreira lá dentro, né? Aí você vai falar de uma hierarquia de narradores e tudo mais. Mas, pô, e se a GE TV, em algum momento do ano que vem, transmitir um jogo de Copa do Mundo? O Jorge nunca narrou Copa do Mundo, sabe? O trunfo da TNT era a narração de Champions. Tirando a Champions, rapaziada, qual outro campeonato vocês acompanham pela TNT? Difícil dizer, né? O produto deles mais forte é justamente a Champions League. Mas talvez na GE TV o Jorge tenha a oportunidade de narrar outras competições também. Ele tem a oportunidade de narrar, quem sabe, um jogo de Copa do Mundo, mais jogos do Campeonato Brasileiro, só que dessa vez em uma transmissão de verdade, não só narrando sem imagens, né? Que é o formato que a TNT vinha fazendo até agora. Então, no geral, eu acredito que
conhecendo, entre várias aspas, porque a gente não conhece o Jorge de verdade, a gente só tem essa impressão dele, que ele passa através dos conteúdos dele. Conhecendo ele, eu acredito que ele ponderou muito essa decisão e que, no final das contas, ele tomou a decisão que ele achava mais assertiva para ele, pessoalmente, mas também profissionalmente, para a carreira dele. Eu acredito que nós veremos muito ainda de Jorge Igor e eu fico muito feliz pelo reconhecimento que está sendo dado a ele, de ser o 01, de ser o cabeça desse novo projeto da Globo, que se feito nos moldes da Cazé TV, e se der a liberdade ali para os seus participantes realmente serem quem eles são e não algo engessado e moldado pela Globo, eu acho que pode dar certo sim. E eu fico feliz de novo de o Jorge encabeçar esse projeto. Mas deixa nos comentários o que você acha. Você acha que foi um acerto ou um equívoco do Jorge ter saído da TNT, onde ele já tinha uma carreira consolidada, para se aventurar, entre aspas, nesse novo projeto da Globo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!